Gostaria de abrir com os irmãos as nossas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 3, texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 8 em diante. Filipenses capítulo de número 3, versículo 8 em diante. Os irmãos encontraram, amém? Amém, glória a Deus. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor, ó. Sim, deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, contaminam, julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e estar agradecendo ao Senhor, pedindo orientação. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai Santo, aqui está a Tua palavra, Senhor. Vem falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Assim diz a Tua palavra, Senhor, e hoje nós estamos aqui para receber mais do Senhor nessa noite. Vem falar conosco, ó Senhor, através dessa santa palavra. Vem edificar as nossas vidas, Senhor, e vem nos transformar e guiar pelo caminho reto da Tua salvação. Nos dá orientação, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui nós temos um texto, irmãos, que é bem conhecido, né? Em que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele considerava todas as coisas por perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, seu Salvador, né? Pelo qual perdi todas as coisas, considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, ele tinha essa concepção. Se nós lemos lá em Filipenses 1, verso 21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, a sua vida estava ligada a esse propósito sublime de viver para o Senhor, né? Então ele tinha essa visão e tudo para ele era considerado como se fosse nada, como tendo em vista sempre a cruz de Cristo, o objetivo maior, que é estar no Senhor Jesus. E esse versículo 9 também nos fala em ser achado nele, né? Não tendo justiça própria. Nós às vezes cantamos muitas vezes ser achado no Senhor, né? E não entendemos o que significa isso de fato. Ser achado no Senhor é estar em comunhão íntima com Ele, ser achado em Cristo, né? Por muitas vezes a gente quer ser achado no Senhor, mas não vive essa vida, né? Uma vida de retidão, uma vida no Senhor, é estar em comunhão com Ele diariamente, viver a sua palavra, né? Jesus vai dizer a respeito dos dois alicerces, Mateus 7, versículo 24, que bem-aventurado aqueles que ouvem essas palavras e as praticam, né? Porque eu assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, não só basta ouvir, mas também importa praticar, né? Tiago nos insta a isso: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes,
né? Enganando-vos a vós mesmos. Então Paulo tinha essa ideia, ser achado no Senhor, né? Ter essa vida de comunhão. O próprio Paulo vai dizer em Colossenses 1:27 que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Quando Cristo está formado em você, na sua vida, você está em Cristo, a esperança da glória permanece na sua vida, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E essa esperança do crente é a esperança que nunca morre, né? Muitos dizem que a esperança é a última que morre, mas a esperança do cristão nunca morre, porque ela é uma esperança renovada. 1 Pedro 1:3 diz que nós somos novamente nascidos para uma viva esperança, né, no Senhor, uma esperança que não morre, que, voltando lá em Mateus 7:24, batem os rios, as águas batem, os ventos açoitam aquela casa, mas ela não cai, porque ela está firmada sobre a rocha. E assim é o crente, quando ele está firmado nessa esperança em Cristo, ele não se abala, ele permanece firme no Senhor. E Paulo tem essa concepção, ser achado nele, está firme no Senhor, está em comunhão com o Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim deve ser o crente, irmão. Muitas vezes nós nos abalamos com as coisas dessa vida, deste mundo, mas Cristo nos chama hoje, irmãos, para nós termos essa esperança, que não se abala, que batem os ventos, correm os rios, mas ela não se abala, ela está firme no Senhor. E ele continua aqui, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que vem a significar isso, né? Poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é que, como Cristo morreu e ressuscitou, assim nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, e estamos com ele, somos novas criaturas, nascemos de novo. Então o poder da sua ressurreição é a operação do Espírito Santo na vida do crente, diariamente, falando com ele e testificando do Senhor, através dos milagres, das maravilhas que se seguem. Cristo vai dizer, né, que esses sinais acompanharão os que creem, né? É essa a mensagem, esses sinais acompanharão os que creem. Quer dizer o que, irmão? Se você crê, você vê a glória de Deus, irmão. Não tem como, está na Bíblia. Se você crê, você verá a glória de Deus. Agora, se você não crê, realmente fica difícil, porque lá em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar o Senhor, né? É necessário que aqueles que se acheguem ao Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, esse é o poder da ressurreição que opera na vida do crente. E Paulo aqui está destacando, né? Para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, que é a esperança final do cristão, né? A ressurreição dentre os mortos. Mas os versículos, irmãos, que eu queria tratar com mais afinco nessa noite são esses dois aqui, esses três. A soberana vocação, né? Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos alvos, né, na vida. Alguns têm algo financeiro, material, querem concluir uma faculdade, né, um alvo financeiro, querem ser bem-sucedidos. Mas Paulo, ele aponta para essa soberana vocação, que o alvo do cristão pode ser material, e não há nenhum pecado nisso, mas o alvo do cristão é principalmente espiritual, né? É algo espiritual, é olhar para a cruz de Cristo e se aproximar do Senhor. E ele fala que não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que eu faço? Eu esqueço das coisas que para trás ficam, o mundo, o pecado, o Egito, né? O Egito que ficou lá atrás, e eu prossigo olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e o seu poder transformador na minha vida, né? Nós vemos lá que o povo de Israel, por muitas vezes, teve saudade do Egito, né?
Ô Moisés, por que você tirou a gente daquela terra, né? Lá nós tínhamos o nosso pãozinho, era escravo, mas tinha o pãozinho, tinha comida, e nos trouxe para esse deserto, para não morrermos de fome, né? O povo murmurou por diversas vezes ali, e Deus sempre dando resposta, enviando maná do céu, sendo coluna de nuvem no dia, sendo coluna de fogo à noite, e o povo murmurando, né? E também nós vemos lá em Josué, como Josué passa a conquistar Jericó, se aproximando da terra prometida. Acã, ele vê uma capa babilônica, né? Lá nos despojos de Jericó, uma capa babilônica e toneladas de prata. E aí, ele, não, eu achei bonita essa capa, e trouxe para cá, para minha tenda. E o povo de Israel começou a perder batalhas, né? Jesus vai dizer também, um exemplo, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, né? Ela teve saudade de Sodoma e Gomorra, né? E quantas vezes nós, na caminhada, pensamos olhar para trás, irmãos? Pensamos fazer que nem estes. Olha, mas lá no mundo era tão mais fácil, né? Era uma vida mais tranquila, não tinha essa preocupação de servir, né? E para quem é no mundo é tudo mais fácil, né? Ele não tem essa compromisso moral com o Senhor, não tem essa vida nova e transformada com o Senhor. E às vezes nós pecamos por isso, olhando para as coisas que lá atrás ficaram, lá no mundo, lá no Egito, para aquela capa babilônica, né? E para aqueles ciclos de prata, e esquecemos de olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, é Ele. Nós vamos ler lá em Hebreus 12, eu queria ler com os irmãos, para nós acrescentarmos, né, essa meditação. Hebreus capítulo 12, percebam, irmãos, que o capítulo 11 de Hebreus, ele fala dos heróis da fé, né? Fala de Abraão, fala de Moisés, dentre tantos outros. E ele conclui o capítulo 11 e inicia o capítulo 12. Olha aí no versículo 1 que ele diz. Capítulo 12, verso 1. O escritor aos Hebreus diz assim, capítulo 12, verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha, ele está falando de quem? Dos heróis da fé. No capítulo 11, está falando de Abraão, está falando de Moisés, está falando de todos esses heróis, né, que pela fé nas coisas futuras obtiveram um grande testemunho. E ele fala, rodeado de uma nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui ele já dá um auxílio, tem que ter perseverança, né? Tem que ter perseverança para prosseguir essa carreira. Aí o verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha que bênção, irmão. Para que eu tenho que olhar? É para Jesus, irmão, o autor e consumador da minha fé, o meu maior exemplo na vida, né, espiritual e na vida material, o Senhor. É para Ele que eu tenho que olhar. Nos momentos de aflição, de tribulação, né, que eu pense em olhar para trás, não olhe para frente, olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, e prossiga nessa carreira, nessa caminhada cristã, né, que não é o caminho largo, é o caminho apertado, são poucos que entram por esse caminho, mas é o caminho que conduz à vida eterna, né? Paulo vai dizer ainda, voltando em Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala aí nós falamos de carreira, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, 1 Coríntios
capítulo 9, versículo 24, nós falamos que a vida cristã é uma carreira, né? E ele fala lá em Hebreus para correr a carreira que nos está proposta, né? E aqui vamos ver aqui, 1 Coríntios 9, 24, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta e tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do mar, correndo a carreira que está proposta, irmão. Né? O atleta, ele de tudo se abstém, né? Para correr, para vencer essa corrida, né? Mas é para uma coroa corruptível. Nós estamos correndo essa caminhada cristã, seguindo esse exemplo, se desembaraçando das coisas desse mundo, deixando as coisas que para trás ficam, mas é por uma coroa incorruptível no Senhor. É uma coroa de glória que nos está reservada. Paulo, no sua última epístola, que é 2 Timóteo, é praticamente o testamento de Paulo, né? A última carta que Paulo escreve, ele vai deixar lá escrito no capítulo 4, versículo 6 em diante: ó Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que está guardada não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor, né? Então, o crente, ele está nessa caminhada, e a meta final é essa coroa incorruptível, que o Senhor tem preparado para Paulo e para todos aqueles que amam a sua vinda, que esperam no Senhor, né? Independente das tribulações, independente de tudo que aconteça, ele está olhando para o alvo, está olhando para o Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que para alcançar as nossas metas, né, seja na vida material, nós temos aqui também esse exemplo na vida espiritual, é necessário ter perseverança, né? O cristão tem que ter perseverança, porque assim como nas metas que nós temos nessa vida, não é na primeira vez que nós vamos acertar, não é na primeira vez que você vai deslanchar, que vai dar tudo certo, não. Às vezes vai ser na segunda, vai ser na terceira, ou vai ser na quarta. A mesma coisa se aplica à vida cristã. Às vezes no primeiro momento tudo parece muito difícil, tudo parece não estar dando certo, mas é necessário trazer perseverança. E Paulo vai ensinar como essa perseverança ela nasce, né? Ela nasce em meio às tribulações. É em meio às tribulações que a perseverança nasce, né? Vamos ver lá, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não está aí na sua Bíblia? Tribulações. É importante o crente passar pelas tribulações. Aí está explicado por quê. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança vai nascer na tribulação. E continua: e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmão, tem que passar tribulação. Muitas vezes nós passamos tribulação, e é mísero que isso aconteça, para que nasça esse fruto da perseverança, né? Um dos frutos do Espírito Santo, né? O fruto é um só, mas um dos gomos é longanimidade.
ter um ânimo longo, né? Então, saber suportar as aflições do bom combate como cristão, saber suportar muitas vezes frustrações na vida, né? Ter essa perseverança exercitada a fim de alcançar essa meta no Senhor, né? Que é o objetivo final de todo o cristão. Jesus vai nos dizer que aquele que perseverar, olha o verbo, perseverar até o fim, será salvo. Olha a importância da perseverança, irmão, né? É necessário ter perseverança para atingir o alvo, para perseverar até o fim, até o último instante, estar aos pés do Senhor, estar em comunhão com o Senhor, viver essa vida de retidão no Senhor, né? Deus vai encorajar Josué. Josué, ele tinha uma grande missão. Moisés estava morto, e Deus fala: Moisés, meu servo, é morto. Percebam, Moisés, meu servo. Mas não falam que é ex, né? Quando morre, falam que é ex isso, ex aquilo. Mas Deus fala: Moisés, meu servo. Significa que quem está no serviço cristão, irmão, deixa o legado, não deixa de ser servo, porque ele tem ali a referência. E Deus fala a Josué: Moisés, meu servo, é morto. E ele fala: toma esse povo e atravessa esse Jordão, esforça-te e tem bom ânimo. Olha, ele encoraja Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, né? Deus encorajando Josué: o povo é murmurador, o povo é teimoso, tem saudade do Egito, mas esforça-te e tem bom ânimo, Josué, que eu sou contigo, né? Eu sou contigo. E ele diz isso para nós também, irmão. Às vezes a luta é grande, não é fácil ser crente, mas esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo, né? É o que ele nos fala. A palavra do Senhor se renova a cada dia, né? E ela fala conosco hoje também, nessa noite. E nós vemos aqui também um exemplo, o salmista, né? O Salmo tem esse exemplo também. Esperar com paciência no Senhor. O Salmo 40 vai falar de paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha, e me deu um cântico novo. Muitos verão, conhecerão e glorificarão o Senhor. Está lá no Salmo 40, vamos lá. Salmo 40, Deus quer te dar um cântico novo, irmão. Deus quer te dar, aliviar tuas cargas, tuas preocupações, para que você possa olhar para o alvo, que é o Senhor. Ele é o alvo da sua vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que estar continuamente olhando para Ele, irmão. Porque se nós não olharmos para Ele, nós vamos olhar para trás. Nós vamos olhar para a dificuldade, vamos olhar para a tribulação, e não vamos olhar para o Senhor. Nós temos que estar olhando firmemente para Ele, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ver lá no Salmo 40. Salmo 40. Os irmãos contaram, amém? Diz assim o Salmo: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, né? Tirou-me de um poço de perdição, alguns falam de lago horrível, né? De um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus, né, irmão? Deus quer isso nas nossas vidas. Espera com paciência nele, espera com paciência no Senhor, mesmo em meio às tribulações da vida, né? Coisas que parecem estranhas. Espera com paciência no Senhor. Ele vai te ouvir no momento dele. Ele vai te ouvir, vai tirar você desse charco de lodo, desse caminho, e vai firmar os seus pés sobre a rocha, né? Vai dar um cântico novo nos seus lábios. Olha a importância da adoração, né? Um cântico novo. Às vezes eu estou lá em casa e do nada eu começo a louvar, eu começo a cantar.
Irmão, não sei se eu sou afinado ou não. Eu não estudei música. Mas eu tenho fôlego. O Senhor me deu fôlego e eu vou louvar o Senhor. É um cântico que o Senhor me deu. Eu não sei se está afinado, se está em dó maior, dó menor. Eu sei que é um cântico novo. E eu vou louvar o Senhor porque Ele me deu esse cântico. E aquilo renova. Quem teve essa experiência com Deus sabe do que eu estou falando. Aquilo renova, transforma a tua vida. Às vezes nada está dando certo. Aí você começa a cantar um hino. Aí você começa a louvar a Deus. Aí tudo desaparece, irmão. Aí tudo desaparece. Aí tua vida fica muito boa no Senhor, né? Você começa a ver as coisas de outra forma. E o Senhor vai te iluminando. Mas é necessário esperar, perseverar nesse caminho, né? Esperar no Senhor. E Ele vai nos ouvir. Nós temos aqui outro salmo também, logo aí do lado. Salmo 42, né? O salmista aqui vai dizer, na verdade é o salmo dos filhos de Corá, um salmo didático, né? E ele vai falar assim, ó, Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus está onde? Né? Olha que situação. A alma do salmista anelava pelo Senhor, como a corça no deserto. Ela sente o barulho da água e ela vai correndo atrás, que é no deserto, e ela sente o barulho da água e ela sai correndo atrás da água. Assim era o salmista. Ele anelava por sentir a presença de Deus, ele anelava por estar na presença de Deus, porque ele se alimentava. Olha aqui, irmão, olha bem aqui. As minhas lágrimas, verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Que coisa, irmão. Ele se alimentava das próprias lágrimas. É uma vida triste, né? Sem perspectiva, se alimentava das próprias lágrimas, dia e noite, e ainda lhe diziam continuamente, onde está o teu Deus? Né, irmão? Às vezes não basta as tribulações da vida, às vezes não basta a nossa alma estar assim, né? Jorrando lágrimas, né? É uma figura de linguagem, é claro que é uma hipérbole, ele está agigantando uma ideia, mas ele estava num sofrimento, né, muito grande. E ainda assim, viravam para ele e falavam, onde está o teu Deus? Que às vezes a gente na prova pergunta, onde está teu Deus? Que vida é essa? Que Deus é esse que tu serve? Né? Muitos falam para nós, olham e falam, que Deus é esse que ele serve? Que vida é essa? Né? Olha que situação que ele estava. Por isso ele anelava pelo Senhor. Aí fala o versículo 4, aqui nesse mesmo capítulo. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava na multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Provavelmente aqui ele era um sacerdote, e ele está se lembrando, em meio a essas lágrimas, essa tristeza que ele estava passando, dos momentos de adoração, né? Quando ele dirigia o povo ao templo, a Jerusalém, para adoração, né? Como havia festa, como haviam louvores ali no meio, e agora ele não estava mais ali, né? Não estava participando do culto. E aqui eu ressalto a importância da comunhão, né? De congregar, estar na igreja, né? Viver na comunhão, né? Como diz lá a igreja primitiva, e todos perseveravam unânimes, tinham perseverança, e estavam na comunhão, no partir do pão, né? A igreja primitiva era assim, Atos 2,42, e aqui ele sente saudade desse tempo, em que ele conduziu o povo em procissão à casa de Deus, todos louvando e bendizendo o nome do Senhor, mas agora ele não podia, agora ele estava abatido, estava em outro lugar, que não podia adorar o Senhor, ele tinha essa sede. E ele diz aqui, versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, né, irmão? Às vezes a alma está abatida, e ele diz, por que te abates, ó minha alma, né? Por que te perturbas dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Né? Como a importância do crente estar firmado no Senhor, né? Para suportar essas provas, essas tribulações. Como é importante o crente estar firmado na rocha, que é Cristo Senhor. Como é importante o crente participar do pão da vida, né? Que traz alimento. Quem dele se alimenta nunca tem fome. Quem dele bebe nunca terá sede. João 6,35. Jesus diz isso: eu sou o pão da vida, né? Como é importante estar aos pés do Senhor. E isso nos remete, eu já estarei encerrando a mensagem, a importância de estar perante o Senhor. Lá em João 4, nós vemos a situação da mulher samaritana, né? Jesus ali se põe junto à fonte, já era a hora sexta, praticamente para nós era meio-dia, né? Jesus se põe ali ao lado da fonte, e chega uma mulher samaritana, e ele pergunta, pede, dá-me de beber, e ela estranha isso, ela estranha que ele é um samaritano, mas ele sabe, judeus e samaritanos não se dão, que ele está me pedindo a dar de beber. E ela não entende. Jesus fala: se você soubesse quem te pede de beber, você lhe daria a água da vida, né? Águas vivas. E ela ainda desconfia do Senhor, mas o Senhor vai falar nesse diálogo: olha, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ela vai perguntar: é no Monte Gerizim que nós devemos adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus vai falar: olha, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, né? Que vivam essa comunhão plena com o Pai, porque Deus é espírito, né? E Ele procura tais que assim o adorem. Então, irmãos, essa passagem nos mostra que Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. O manancial de águas vivas é o Senhor, e importa que nós nos alimentemos do Senhor, dia após dia, vivamos essa palavra, para que possamos atingir esse objetivo final da nossa caminhada. Nessas lutas que nós temos, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Atos 14:22, ele está pregando, e ele diz assim, pois que por muitas tribulações nos importa chegar ao reino de Deus. Então é com tribulação, irmãos, é com luta que nós chegaremos, mas é cada dia se alimentando no Senhor, vivendo com o Senhor, em comunhão, andando com Ele, vivendo essa palavra que renova, que transforma, né? E que nos leva para os céus para morar com o Senhor. Nós precisamos diariamente estar nessa vida de comunhão, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5, há várias instruções, e uma delas é bem clara. Ele diz assim: orai sem cessar, né? Orai sem cessar, irmãos, porque às vezes a gente pensa que é porque eu sou muito crente, é porque eu sou muito esperto, que eu tenho anos. Não, irmão, as armas da milícia não são carnais, está lá em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia são espirituais, irmão. Eu não posso pensar que eu sou muito crente, sou um super crente, não. Eu tenho que ser dependente do Senhor, da fonte da água viva que é o Senhor. Eu tenho que estar dependente dEle, porque é somente nele, irmão, que eu vou poder resistir, né? Resistir a essas tribulações, permanecer firme. Paulo vai dizer lá em Efésios também: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, né? E ele fala do capacete da fé, do escudo da salvação, da espada que é a palavra, mas ele também diz: orando em todo o tempo, com súplicas, né? Então a oração faz parte também dessa batalha espiritual. Então Deus chama hoje, irmãos, Deus chama hoje a renovarmos essa comunhão nele, para não olharmos para trás, não olharmos para o mundo, para o que ficou para trás, mas prosseguimos para o alvo. Mas não é pelas nossas próprias forças, não, irmão. É pelo Senhor, é pelo Espírito Santo. Então a importância de nós buscarmos continuamente ao Senhor. O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ser 50%, é um pé aqui, outro ali, é um pensamento de Deus. Não, irmão, tem que ser de todo o coração. Se você buscar o Senhor, você vai achar. Quando você buscar de todo o coração, a transformação vai ser operada através do Espírito Santo. Quando eu busco ao Senhor de todo o coração. Então, essa é a mensagem, irmãos, para nos incentivar nessa caminhada que nós todos temos, essa carreira que só é vencida com perseverança, que é só vencida com oração, né, com comunhão no Senhor. Não é vencido pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa própria força, mas é pelo poder do Senhor operando em nossas vidas. Retoma aquele texto: Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Então, Cristo em você significa o caráter de Cristo na sua vida. É o temor do Senhor, né? Diz lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é amar o que o Senhor ama e abominar o que